Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou Erisvaldo, sou professor de Física e de Matemática e essa é a primeira aula do nosso curso de Física Básica. Esse curso ele vai ser estruturado a partir de partes da física, né? Física Básica, começando desde a cinemática, partindo para a dinâmica e assim por diante. Eu vou estar seguindo o referencial do livro do professor Moisés. Só um segundo aqui, que ele está bem aqui. Este livro aqui, ó, eu vou seguir ele, mas eu não vou seguir à risca, porque a ideia é que esse curso sirva tanto para pessoas que estão fazendo ensino médio, como sirva também para pessoas que queiram aprender física, que querem fazer vestibular, que possam estar nos primeiros anos de faculdade, já que o livro do Moisés é também destinado a eles. Então, eu vou criar blocos aqui, e aí eu vou, nesses blocos, eu vou botando questões de cada nível, e aí você vai vendo as questões de acordo com o nível que lhe interessar. Só que conceitualmente esse livro é muito bom. Então eu vou seguir as partes dele. E ele começa no movimento unidimensional, falando sobre a velocidade média. Então é por isso que nossa primeira aula é sobre velocidade média. E esse curso ele vai ser estruturado a partir do que eu acho que é o melhor para se aprender, que é estudar física a partir de resolução de problemas, certo? Dito isso, esse primeiro problema aqui eu vou fazer bem compassado para que quem tenha dificuldade nessa parte de velocidade média saia daqui sem sem esse problema. Dito isto, vamos começar. Aliás, se você ver esse vídeo completo e você gostar dessa aula e quiser ter uma tutoria, se quiser aulas particulares, deixa aí no comentário ou olha a descrição desse vídeo que você vai achar meu Instagram, para você ir lá no meu Instagram, conversar comigo e a gente dar um up aí nos seus estudos. Dito isso, vamos começar. Então, esse problema aqui é um problema clássico, o problema da lebre e da tartaruga. Na questão, ele diz que a velocidade da lebre é de 30 km por hora e da tartaruga é 1,5 metros por minuto. A distância a percorrer é de 600 metros e a lebre corre durante 0,5 minutos antes de parar para uma soneca. Qual é a duração máxima da soneca para que a lebre não perca a corrida? Resolva analiticamente e graficamente. Como o problema é para resolver dessas duas formas aqui, ó, tanto analítica como graficamente, eu vou fazer ele passo a passo para depois a gente poder fazer o gráfico. Mas esse problema aqui é relativamente bem simples. Conceitualmente falando, ele é simples, porque o que você vai querer aqui nesse problema? Ele quer saber os tempos que ambas levam, de modo que o tempo da soneca da lebre mais o tempo que a lebre leva para percorrer o caminho, ele tem que ser menor que o tempo que a tartaruga percorre toda a distância. Então, essa daqui é a base desse problema. De modo que o tempo da tartaruga e da lebre eu consigo calcular ele facilmente. Então, eu posso resumir que nesse problema eu vou ter que dizer que esse tempo da soneca ele tem que ser menor que o tempo da lebre menos o tempo da tartaruga, né? Eu passei isso aqui, estava somando, passo para o outro lado subtraindo. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que encontrar é o tempo da lebre, o tempo da tartaruga, subtrair os dois, daí teremos o tempo da soneca, certo? Então vamos lá. Primeiro passo aqui para resolver essa questão. Deixa eu puxar o grosso. Vamos calcular primeiramente o tempo da tartaruga. Na questão é dito que
a velocidade da tartaruga, a v de t, ela é igual a 1,5 metros por minuto. Lembrando que a distância a ser percorrida por essa tartaruga vai ser de 600 metros. Então, se a gente tiver acesso a velocidade e distância, a gente vai conseguir calcular o tempo. Vejam bem, só para exemplificar vocês aí que estão vendo esse conteúdo pela primeira vez. Esse problema que a gente está enfrentando aqui nessa questão, ele é um problema unidimensional e a gente está considerando um movimento uniforme. Mais à frente a gente vai ver o chamado movimento uniformemente variado. Mas não é o caso aqui dessa questão. Essa questão ela diz simplesmente, agora vamos abstrair aqui tartarugas e lebres da questão, a gente vai ter um corpo que vai percorrer 600 metros. Tá, 600 metros a gente pode dizer que é um determinado deslocamento. E ele vai percorrer esse determinado deslocamento em um determinado tempo. Quando a gente faz a razão entre... Vou botar uma pincel mais fino. Tá. Quando a gente faz a razão entre um determinado deslocamento, que a gente pode chamar aqui de ΔX, por um ΔT, uma variação de tempo, a gente vai ter a ligeireza que aquele movimento acontece. A gente vai ter a velocidade. Então, a velocidade é espaço dividido por tempo. E a partir disso, a gente consegue fazer os cálculos do nosso movimento variado. Significa que o movimento está variando ali em um determinado tempo. Então, dito isso aqui por enquanto eu vou apagar, a gente já sabe que a gente vai usar essa pequena equação aqui, ó. Velocidade é igual variação de deslocamento. Eu posso usar ΔX ou ΔT, mas esse ΔX ele pode ser também o S, né, que é de space, espaço em inglês, ou pode ser o próprio D, a distância. Como eu sou bem brasileiro aqui, eu vou dizer que a velocidade é distância dividido por tempo. Lembrando que nos problemas de física, a gente tem que seguir as unidades de medidas do SI. E no SI, Sistema Internacional de Medidas, a velocidade ela é igual a metros por segundo ou quilômetros por hora. Note que a gente tem uma velocidade, a velocidade da tartaruga, na questão, é de 1,5 metros por minuto. E essa não está no sistema internacional, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser adaptar a velocidade. Então, a gente vai botar isso aqui em função de t, né? Eu vou multiplicar cruzado, veja bem. O que está multiplicando de um lado passa para o outro dividindo, e o que está dividindo passa para o outro multiplicando. Então, isso aqui vai ser t igual a d dividido por v. Agora, passando aqui para frente, t vai ser igual à distância, que é 600 metros, dividido por v, que é 1,5 metros por minuto. Tá. Esse metros por minuto, a gente vai ter que mexer, ele vai ter que virar metros por segundo. Em um minuto, a gente tem 60 segundos. Então, quando eu digo que eu tenho quilômetro por hora, significa quilômetro é 1 quilômetro por 1 hora. De modo que
nessa velocidade 1,5 metros por minuto, é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho 1,5 dividido 1,5 metros dividido por 1 minuto. Só que 1 minuto possui 60 segundos. Então é a mesma coisa dizer que eu tenho 1,5 dividido por 60. Agora metros e agora segundos. Veja, 1 minuto ele virou 60 segundos e aí a gente tem a unidade de medida. Então, o que eu vou fazer aqui? Já sabendo que aqui embaixo eu vou ter que mudar, botar em vez de 1 ser 60, eu vou ficar com T igual 600 metros dividido por 1,5 metros dividido por 60 segundos. Ok, até então, eu só fiz essa substituição. Aqui embaixo tem 1 minuto, não tem mais 1 minuto, agora são 60 segundos. Agora, a gente vai usar a seguinte relação. Uma relação matemática, divisão de frações. Quando a gente tem a fração A sobre B, e essa fração está dividida pela fração C sobre D, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a primeira fração, que aqui é A sobre B, e vai multiplicar pelo inverso da segunda, que é D sobre C. Agora, vamos aplicar isso a essa questão aqui embaixo. Segue aqui. T igual. A primeira fração é o 600. Na verdade, aqui está 600, mas é como se tivesse 600 dividido por 1. Então, a gente vai pegar o 600, multiplicar 600 por 1, né? Como se tivesse isso, mas aí a gente suprime o 1, porque qualquer número dividido por 1 vai dar aquele número, exceto o 0, mas não é o caso. E a gente vai inverter a segunda, que é 60 segundos. Veja, a grandeza segundo ela sobe também, dividido por 1,5 metros. Eu lembro que aqui também era 600 metros, né? A gente pode fazer assim ou pode botar esse metro mais à frente. Então, eu vou botar aqui. Agora, eu tenho metro na parte de cima da equação, metro na parte de baixo. Então, eles se anulam, né? Eu divido um por outro. Metro dividido por metro, 1 metro dividido por 1 metro é 1. Então, não vai mexer. E eu vou ficar com 60 vezes 600 dividido por 1,5. Aí, a gente pode fazer tanto a divisão de 60 por 1,5, que eu acredito que seja mais fácil, né? Então, vamos fazer até aqui, ó. Fazer passo a passo, que vai que alguém tem um probleminha de divisão. A gente pega 60 dividido para 1,5. Ah, não, vou fazer de vermelho não, porque aqui já tem o vermelho, fazer de branco. 60 dividido para 1,5. 60, veja que tem uma vírgula aqui, a gente precisa igualar, né, a quantidade de casas decimais. Aí aqui é como se eu estivesse multiplicando 60 por 10 e o 1,5 por 10. Se eu multiplico 60 por 10, eu fico com 600. Se eu multiplico 1,5 por 10, eu fico com 15. Né? A vírgula cai. Então fica 60 por 15. 600 por 15, perdão. 6 não dá para dividir para 15, a gente vai dividir aqui o 60. 60 para 15 são 4. 15, 15, 30, com 15, 45, com 15, 60. Então fica 4. 4 vezes 15, 60. Não sobra nada, né? Baixa o zero que vem para cá, 0, 0, só que aqui tem um zero a mais, então vai ficar 40. Se a gente multiplicar 40 vezes 15, a gente vai voltar para o nosso 600. Então, 60 por 1,5 também vai ser 40. Então, vai ficar com esse T. Vou botar aqui embaixo. Igual a 600 vezes 40.
segundos. Lembra que o metro foi cortado, mas o S permanece. E aí, 600 vezes 40, veja que eu tenho muitos zeros nessa conta. Então, eu só multiplico 6 vezes o 4 e repito a quantidade de zeros. Então, T vai ser 6 vezes 4, que são 24, mais 1, 2, 3 zeros. Então, 1, 2, 3 zeros, S. Aqui a gente tem o valor da tartaruga, né? A gente está calculando os dados da tartaruga. Agora, o nosso próximo passo aqui, o nosso segundo passo, é calcular o nosso próximo passo é calcular o tempo que a lebre leva para percorrer todo o percurso. Veja bem, a questão ela pede para resolver a fórmula tanto graficamente como analiticamente. Analiticamente falando, se a gente não quiser plotar gráfico nem nada, a gente calcula só a velocidade que o tempo que a lebre leva para percorrer todo o percurso, tranquilo. E aí faz aquela relaçãozinha, que o tempo da soneca ela tem que ser o tempo que a tartaruga leva, tem que ser menor que o tempo que a tartaruga leva, menos o tempo da lebre, né? Então, quando a gente somar o tempo que a lebre leva, menos ou mais o tempo o tempo da soneca, ele tem que ser menor que o tempo da tartaruga, porque aí ela vai tirar a soneca e vai conseguir chegar a tempo. Tranquilo, fechava aí, seria lindo. Mas a questão ela pede para resolver graficamente. Então a gente vai calcular primeiro o que a lebre percorre antes da soneca. Vai depois calcular o que o tempo que a lebre leva para percorrer o circuito completo, certo? Então, basicamente, a gente vai começar assim, ó. Vamos calcular o tempo da lebre. O tempo da lebre, lembra que a gente já fez algo parecido na questão anterior, então aqui eu vou adiantar, ó, o tempo da lebre é D dividido por velocidade da lebre. A velocidade da lebre são 30 km por hora. Então, esse aqui vai ficar T1, o tiro lá vai. Tempo da lebre igual a 600 metros dividido por 30 km por hora. Tá. Agora vejam que nesse segundo caso aqui a gente tem uma velocidade, a gente tem uma distância em metros e tem uma velocidade em quilômetros por hora. Você, para ficar dentro do Sistema Internacional de Medidas, você tanto poderia transformar os 600 metros em quilômetro, ou seja, você dividiria por 1000, então seria 0,6 quilômetros, e aí você conseguiria o tempo em quilômetros, que é uma maneira, ou você pode transformar os 30 km por hora na velocidade em metros por segundo. Agora, existe a relação que você faz dividindo isso aqui, se você dividir 30 km por hora, dividir por 3,6, você vai achar a velocidade em metros por segundo. E se você fizer o contrário, se você multiplicar uma velocidade que está em metros por segundo por 3,6, você vai achar a velocidade em km por hora. Isso é um método, você pode aprimorar, você pode... Vou deixar aqui, ó, você pode até anotar isso aqui. Você pode até anotar isso aqui, mas eu não vou usar isso aqui, porque eu gosto de fazer as contas, abrir as contas e mostrar o raciocínio por trás delas. Vamos lá. Então, o tempo da lebre vai ser igual a 600 metros dividido 30 quilômetros. Agora eu quero transformar quilômetros de metro. E eu sei que o prefixo K ele equivale a 1000. Então vai ser 30 vezes 1000. Aí esse 1000 aqui equivale ao K, que está bem aqui, ó. Vixe, agora que eu percebi que não funciona, tem que ser outra cor.
Qual cor será que dá boa aqui? O azul tá bom? Não, o azul paga. Laranja talvez. Ixi, nenhuma cor dá boa pra... Ah, então eu vou ficar sem grifar. Tá, então aqui vai ser vezes 1000, né? O 1000 equivale ao K metros. Disse que vai ser dividido por... Bom, aqui é como se eu tivesse 1 hora, né? Então eu tenho que transformar essa 1 hora em segundos. 1 hora tem 60 minutos. E cada minuto contém 60 segundos. Então, para transformar de 1 hora em minutos, eu vou multiplicar 60 vezes 60, porque em 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. E 60 vezes 60 vai dar 3.600 segundos. Então, 1 hora são 3.600 segundos. Tá? Você pode fazer isso aqui toda vez se quiser, ou não. Você pode usar a relação aqui do 3,6. Talvez até em outras questões a gente faça isso, mas por enquanto eu vou seguir assim. Então, novamente, a gente vai fazer aquela relação matemática. Primeira fração, 600 metros. Multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 3.600, o inverso dela vai para cima, multiplicando. 3.600 segundos dividido por 30 vezes 1000 metros. Então vai dar 30.000 metros. Veja, perceba que temos metro aqui em cima e metro aqui embaixo, então eles vão se eliminar. E aqui tem um punhado de zeros. A gente tem 4 zeros em cima e 4 zeros embaixo aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, cada zero aqui vai anular um zero. De modo que a gente vai ficar com TL igual a 6 vezes 36 dividido por 3. Agora vejam. Assim, se eu tivesse transformado aqui tudo isso aqui em dividido por 3,6 logo no início aqui, se eu tivesse pegado 30 km e dividido por 3,6, eu acharia a velocidade de metros por segundo. Continuaria. Só que eu teria uma conta muito mais difícil de se fazer. Porque aqui eu tenho 6 dividido por 3, que são 2, e multiplica por 36, que vai dar 72 segundos. Muito mais simples de fazer do que se eu tivesse achado o valor lá e colocado direto. Então aqui a gente achou nosso segundo objetivo, que é o tempo que a lebre levaria com a velocidade que ela tem para percorrer toda a distância. Agora, até para questão até de fortalecer o ensino que é apresentado aqui, vamos calcular o quanto a lebre percorreu até dormir. Porque diz que a lebre viajando a 30 km por hora, ela viajou por 0,5 minuto, né? Que são 30 segundos, meio minuto ela viajou. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, especificar aqui, ó, quanto a lebre percorreu até a soneca. Bom, sabendo que ela percorreu 0,5 minuto, bom, 0,5 minutos, também conhecido como 30 segundos, ela percorreu por 30 segundos e ela tem uma velocidade de 30 km por hora. Então, vamos lá. Repetimos novamente a nossa equaçãozinha. V é igual a D por T.
Só que agora a gente vai querer achar o D. Então, esse T que está aqui dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter que D é, na verdade, VT. Isso aqui é uma equação que a gente usa bastante. Esse dVt, D, a velocidade 30 km por hora, que multiplica os 30 segundos. Beleza. Até aqui, normal, tranquilo, beleza. Agora a gente vai ter que fazer novamente aquela transformação. E eu vou novamente usar o mesmo método. D vai ser 30 km para transformar em metro, eu vou multiplicar por 1000, prefixo K. 1000 metros dividido por 3.600 segundos vezes 30 segundos. Note que em cima eu tenho um segundo, embaixo eu tenho um segundo. Um detalhe importante, veja que o nosso resultado aqui, ele vai dar o segundo aqui, a grandeza segundo. Então prova que a gente conseguiu achar o que a gente estava querendo, que era o tempo. Aqui, nessa distância, eu cortei o segundo de cima com o segundo de baixo e vai sobrar apenas o m, que é o metro. Então vou chegar novamente no que a gente quer. Dito isso, a gente vai cortar agora o que? Os zeros. Temos 0 aqui em cima, 1 0, temos esse 0 e esse 0. Beleza. A gente vai ficar com... Isso aqui é um momento importante para avisar que eu gravei essa aula, só que ficou sem o áudio, eu estou gravando tudo de novo. E essa parte eu não tinha feito. Então vai ficar 30 vezes 100, então vou botar mais dois zerinhos aqui, vezes 3, dividido para 36, 3.000 por 36, ou... A gente pode multiplicar direto, né? Fica 9.000 por 36, fazer uma conta só. 3.000 por 3.000 vezes 3 dá 9.000. Isso aqui lembrando que está em metro, né? 9.000 metros. Dividido para 36. E a gente faz aqui essa continha, vamos lá. 9.000 dividido para 36. 90 por 36, 9 não dá, 90 por 36 dá 2. Vai dar 7,2. 7,2 sobra um 18, né? 90 menos 72, 18. Aí vai baixar aqui 180. 180 vezes 36, se a gente multiplicar por 5, 30, 15, vai dar 5, né? 5 vezes 6 dá 30, vai 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18, 180. Então vai sobrar 0 e vai sobrar mais um 0 daqui, então vai ficar 250. De modo que D é igual a 250 metros. Tá, aqui a gente já fechou essa parte dos cálculos dos movimentos e tudo e mais. Com esses 250 metros. Aqui eu vou nem colocar no quadrinho direito. Então vamos fazer aquela relaçãozinha logo para ver o tempo que a Lego pode dormir. Bom, o tempo da soneca ele tem que ser menor que o tempo da tartaruga, menos o tempo da lebre. Não foi isso que eu escrevi lá em cima? Só para conferir. Na verdade aqui, ó, houve um equívoco que as pessoas mais atentas podem até ter prestado atenção, né? Que eu inverti aqui, eu passei o tempo da tartaruga, né? E aqui o tempo da lebre. Veja que eu passei esse que estava aqui, ó, esse aqui. Eu passei para o outro lado. Então, se ele está positivo aqui, ele passa negativo. Eu tinha colocado ele na tartaruga. Bom, agora eu corrigi de qualquer jeito.
Então vamos lá. O tempo da soneca, que tem que ser menor do que essa subtração aqui, é o tempo de 24 mil segundos menos os 72. Então, o tempo da soneca tem que ser menor que 23.972. Aqui vai ser 8. E aqui vai ser 9 menos 7. 2. Pronto, tem que ser isso aqui. Se você tem dificuldade nessa subtração, você faz a subtração aí na sua casa para conferir. Agora, vejam bem. Isso aqui está em segundos. Só que o nosso livro ele quer a resposta em horas. Se eu multipliquei 60 vezes 60 para descobrir, para transformar na realidade, para transformar horas em segundos, eu tenho que agora, isso aqui dá 3.600, né? Eu tenho que agora dividir o valor em segundos por 3.600 para voltar para horas. Então, se eu tenho aqui 23.928 dividido por 3.600. Agora, isso aqui é uma conta um pouquinho maior, que aí eu fiz na calculadora e deixei a nota aqui. Até agora eu não tinha usado a nota, agora eu vou usar a nota. Quando a gente faz essa divisão aqui, vai dar 6.000. Na verdade, 6.000 não, eu já estou errando. 6,64 e uma dízima de 6. Tá, agora vejam, percebam. Não existe a horas, não existe o termo 6 horas e 64,6. Não existe. Como é que eu vou transformar isso aqui? Uma maneira muito simples, veja, porque esse 6 aqui, ele é um valor inteiro. E a gente pode expressar ele como sendo 6 mais 0,6466. Então, esse 6 aqui, quando a gente for botar lá quantas horas a Lep pode dormir, a Lep pode dormir 6 horas. Então, o tempo de soneca, ele é menor, tem que ser menor do que essas 6 horas aqui. Beleza, e o que a gente faz com o resto? Este resto aqui, eles são como uma fração, uma parte dentro dos minutos. Não existe 64 minutos, seria 1 hora e 4 minutos, não? Mas aqui ele não representa 64 minutos, ele representa 64, digamos que 64% dos 60 minutos. Como é que a gente vai descobrir isso aqui? A gente vai pegar esse 0,6466 e multiplicar por 60. Quando a gente faz isso, a gente vai chegar em 38,796. De modo que, novamente, a gente vai ter a mesma coisa. Vai ter o 38. O 38 é uma parte inteira aqui dos minutos. Mais essa fração. Agora, essa fração ela já está equivalendo ao que está dentro dos segundos. Então, 0,796 vezes 60 vai nos dar 47 segundos. Então, a lebre, ela pode dormir, ela pode tirar um sono muito grande, mas esse sono vai ter que ser menor do que 6 horas, 38 minutos, 47 segundos. Então veja que é um problema que a gente mexe com bastante coisa, apesar de ser apenas um problema de velocidade média, de movimento uniforme. Aí, vejam bem que eu anotei aqui, prestem atenção nessa informaçãozinha dos 250 metros. Em 30 segundos, a lebre já percorre 250 metros. Então, se for criar um gráfico, o gráfico vai ter uma subida bem reta. Então, para isso eu vou produzir um código aqui em Manin. Então, vamos botar aqui, ó. Você vai aqui no Visual Studio. Tá, o código já está aqui, beleza? Ó, tem um códigozinho aqui em Python. Você que deseja aprender a fazer gráficos animados, você vai aprender Manin aqui, ó. Tem esse código.
serve até como tutorial aqui, ó. Eu salvei esse código, que ele leva direto aqui para a pasta programas. Então você abre o terminal de programas. Por evidência, eu já testei aqui, ó, abrindo o terminal. Eu já testei e quando abre aqui o PowerShell, você se apertar no Page Up aqui do botão, ele vai para o último código. No caso aqui, como eu reiniciei o computador, não tem. Então eu vou ter que lembrar como foi que eu escrevi. Foi manin. Manin pql. Deixa eu ver como é que está escrito aqui. Lebre tartaruga. .pi. Como é que é o nome da cena? O nome da cena tá bem aqui, eu vou tentar copiar. Não quer ir, então corrida, lebre e tartaruga. Tartaruga. Aperta Enter. Agora vejamos aqui esse gráfico. Não ficou tão bom porque eu queria que saísse aqui o negócio. Tá, ele é um gráfico que mostra que compara, na verdade, aqui as velocidades. Essa linha reta do gráfico aqui, na verdade, ele é o momento em que a lebre está dormindo, né? Isso aqui é o tempo. Veja que a distância está na vertical, para cima, e o tempo está na horizontal. Geralmente, a gente faz o contrário. A gente bota o tempo na vertical e a distância na horizontal. Só que aqui está invertido para elucidar melhor. Veja que a lebre ela tem uma grande... ela percorre muito... muita distância, muito deslocamento aqui nos primeiros segundos. Só que como o gráfico ele tem que ser proporcional para a velocidade da lebre e da tartaruga, e a tartaruga é muito mais lenta, então praticamente fica em cima do eixo da distância. Só que obviamente não seria isso, né, se a gente fizesse uma proporção maior assim. E enquanto, veja, se a gente seguir aqui o movimento, enquanto uma está dormindo aqui, o tempo vai passando para uma que não desloca no espaço, veja, porque quando ela está reta, ela não está deslocando no espaço, a tartaruga ela vai no seu ritmozinho. Mas de maneira que no final a lebre ela volta a subir muito rapidamente. Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo, essa é a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que continuem acompanhando. Se você está vendo esse vídeo aqui muito tempo depois que ele foi postado, é porque provavelmente tem outras aulas. Eu estou pensando em fazer outros cursos. Então, espero que vocês gostem, espero que acompanhem, que curtam esse vídeo, que se inscrevam no canal. E até a próxima.